Fala, torcida carvoeira, eu sou o Vitor e esse é o canal Criciúma em Jogo. Bom, vamos lá. 2026 chegou e a temporada vai começar. Então, trouxe essa novidade para vocês, que é o PES 2021 com o patch BM PES, onde a gente vai conseguir fazer simulações e ver mais sobre o elenco carvoeiro, analisar as táticas, ver como é que pode ser esse ano. Então, o nosso projeto é grande, a gente pretende fazer simulações aqui, a gente pretende fazer modo carreira, então contratar, vender jogadores, montar um time, simular a temporada do Criciúma. A gente pretende fazer muitas coisas, reagir a notícias do Criciúma e também jogar o jogo, divertir. Eu acho que a torcida carvoeira ainda não tem isso, então eu vim trazer essa novidade para vocês. Bora lá, que eu quero mostrar o elenco do Criciúma no ano de 2026. Bom, então tá, gente. Como vocês podem ver aí na tela, aqui tá o time do Criciúma, aqui tá o nosso tricolor. E cara, esse patch é sensacional. Além de estar super atualizado, tem a face de praticamente todos os jogadores. Então, pelo que eu vi aqui, faltou alguns jogadores da base, como o Iago e alguns outros que vem jogando. Mas, por exemplo, até o Thales está aqui. Inclusive, ele é um dos únicos que não tem a face escaneada. Mas vamos lá, eu vou estar mostrando aqui para vocês os jogadores que já estão aqui no elenco do Criciúma, para vocês terem uma ideia da qualidade desse patch e do que está por vir aí pra gente, né? É mais uma interação aí para o torcedor carvoeiro, para a gente interagir, se divertir, enfim, esse canal é nosso. O Cauê, né, chegou ano passado. E antes de tudo, queria desejar, obviamente, um feliz ano novo a todos vocês. E nada melhor do que começar o ano planejando e fazendo essa brincadeira com o torcedor carvoeiro. Começar aqui com o Cauê. Cauê que chegou ano passado no Criciúma. E, gente, eu acho que ele jogou 5 minutos, né? Infelizmente ele teve essa lesão no tendão, né? Como vocês podem ver aqui na tela, esse número abaixo do CA em vermelho 73 ali, ele indica o overall do atleta, ou seja, a potência ou a força dele, a qualidade do atleta em si, né? Cada atleta tem a sua força, né? Como vocês podem ver aqui. E a gente vai estar passando aí e analisando. Vou falar do Cauê, ele que tem contrato, se eu não me engano, até 2028, né? Vai ficar aí no Criciúma para essa temporada a princípio, né? Pelo que eu sei, não vai ser emprestado nem vendido. Até porque é um atleta que ele tá em recuperação, né? Eu acho que ele volta só em março a tá disponível. E, pô, o que que a gente vai falar do Cauê, né, cara? Ele não jogou esse ano. Felizmente ele entrou e se machucou. Mas tá aqui ele no pet com a sua face. Eu acho que só não tá com o cabelo atualizado, que ele tá de thread, né? Mas vamos lá. Bom, tem o Thales também, acho que é um dos únicos atletas da base aí, tem uns 3, 4 da base que estão aqui no patch. O Thales, ele tá sem face, que com o Eduardo Batista ele não vai ter muitas oportunidades não, né? É porque a gente tem o Nicolas e o Cauê tende a voltar aí em março, e o Thales vai ficar como terceira ou quarta opção, né? Porque o Vagninho pode fazer essa função de atacante referência e como ano passado também o próprio Eduardo Batista colocou o Diego Gonçalves como um 9, né? Um falso 9. Então acredito que o Thales, infelizmente, não vai ter muita oportunidade, né? Então tem o Nicolas. Esse pet é muito bom, né, cara? A face, quando não é idêntica, ela lembra muito o jogador. Vamos tá passando aqui. Tem o Nicolas, que já tá aí, já vem do ano passado, tem contrato até final do Catarinense. E aí, vocês renovariam com o Nicolas até final do ano? 35, 36 anos de idade. Eu, particularmente, renovaria com ele. Não sei se seria o 9 titular da Série B. Talvez iria atrás de outro. Mas ele é um cara que ele veste a camisa do Criciúma e pode agregar muito no elenco. Até se alguém vir a se lesionar, ele pode estar substituindo, né? Vagninho chegou essa temporada no Criciúma, né? Eu, como torcedor, eu tenho que torcer, né? E eu torço muito para que dê certo. Porém, eu, como torcedor, tenho que ser sincero com vocês também. Cara, um ponta de 35 anos. Eu não sei se o Criciúma acertou nessa, né? Vou falar só isso por enquanto. Mas, tomara que dê certo. Borassi. Borassi, se eu não me engano, também tem contrato com o Criciúma até final do estadual, né? Cara, ele fez uma ou duas partidas, essa é a minha opinião. Fala aí a opinião de vocês no comentário. Mas ele fez aquele lindo gol driblando o goleiro, né, cara? E meio que sumiu, né? Entrou algumas vezes, não demonstrou muito futebol. Ele é jovem ainda, tem 27, 28 anos. Eu não sei se eu renovaria com o Borassi, tá?
até porque ele é de um clube argentino, né? E tá emprestado a gente, então envolve uma negociação. Eu acho que abriria espaço na folha para trazer outro, né? Acho que o Borassi, ele é um reserva ok, mas eu acho que a gente não pode depender só de um reserva ok, né? E o Diego Gonçalves renovou com o Criciúma, vai ficar aí pelo menos mais esse ano, a princípio, né? Foi o nosso artilheiro, né, cara? O que que eu posso te dizer? Eu acredito que o Diego Gonçalves, ele é um jogador um pouco acima da média. Eu acho ele um bom jogador. Ele tem uma certa qualidade. Porém, todo mundo sabe que o Diego Gonçalves perde muito gol, né, cara? Ele tem esse problema. Não sei se ele tem esse sangue carvoeiro de lutar, de brigar. Às vezes eu vejo o Diego Gonçalves um pouco desligado do jogo. Muito ao contrário do Nicolas, né? Mas, cara, eu acho uma renovação ok. Eu acho que foi legal renovar com o Diego Gonçalves, até porque não é interessante a gente estar trocando todo o elenco, né? Vocês opinem aí no chat, nos comentários, falando, né, se vocês também renovariam com esses jogadores que eu tô citando e também dê a opinião de vocês, né? O João Carlos, eu vou ser muito breve no que eu vou falar. Eu acho que não é um jogador pro Criciúma, né? Com todo respeito à pessoa, João Carlos, né? Eu tô aqui falando do lado profissional. Apesar de esse ano ele ter feito boas partidas, mas ele tá há muitos anos aqui no Criciúma, né? Infelizmente ele faz uma partida boa e 10 abaixo da média. Sinceramente, eu não renovaria com o João Carlos, né? Eu liberaria espaço na folha para trazer outro atleta. Já puxando um gatilho aqui pra vocês, esse jogo ele tem um modo carreira, onde a gente consegue simular ser treinador do Criciúma e simular ser um gerente executivo de futebol. Então a gente consegue simular contratar, vender jogadores, ir no mercado, buscar esse, buscar aquele. Tem a questão de valores, tem a questão de escalar time, montar tática. Então esse jogo é muito massa, gente. Se vocês quiserem que eu faça esse modo carreira, esse modo treinador, cara, comenta muito aí, dá o like, compartilha, que com certeza eu vou fazer um modo carreira e vai ser muito massa, cara. Então vamos lá, vamos pro próximo, Felipe Matheus. Felipe Matheus, pra mim, é ídolo carvoeiro, cara. O FM7 teve essa questão da lesão esse ano, né? Tem tendo muitas minutagens, porém ele mesmo nessa situação entrou nos últimos jogos aí, deu uma bela assistência pro Jonathan Robert fazer o gol de cabeça, né? Pra mim o Felipe Matheus, ele tem que se aposentar no Criciúma, cara do Criciúma, e tem bola, joga bola, e é um cara de grupo, de elenco. Pô, cara, ele tá há quantos anos aqui no Criciúma? 4, 5 anos e não se vê notícia ruim do cara. Então, pô, esse Felipe Matheus é ídolo, sou fanzaço dele, cara, e ele tem que ficar no Criciúma até se aposentar, mano. O Jonathan Robert, pô, é o nosso 10, né, cara? O Jonathan Robert chegou, demorou um pouco pra se encaixar, talvez no esquema do Tencate ano retrasado e também ali no início do ano com o Zé Ricardo. Ele não tava muito bem. Porém, com o Eduardo Batista, o futebol dele apareceu, cara, e realmente ele tá tendo especulações aí da Série A. Eu torço muito para que ele fique, porque vai ser o nosso 10 da Série B, né? E eu, particularmente, acho que a gente tá muito bem servido com o Jonathan Robert de titular de meia e o Felipe Matheus sendo o reserva dele ou vice-versa, né? O Gui Lobo, o Guilherme Lobo, né? Esse cara aí é sensacional, né? O cara que veio da Várzea, né? Da terceira ou quarta divisão do Paulista. Jogou no Santa Catarina e chegou no Criciúma e jogou muita bola, cara. No começo, ali nas primeiras partidas, ele entrava no segundo tempo. Começou uma ou outra titular e rapidamente ele já conseguiu a vaga, né, na volância barra meia de ligação do time. E o Guilobo, ele é jovem, tem 25, 26 anos ainda, vai evoluindo como profissional e quero muito que ele fique no Criciúma. O Eduardo, a nossa nova contratação, inclusive anunciada no Instagram do Criciúma hoje, né? O Eduardo De Biasi, que é cria do Criciúma, né? Jogou aqui por outros times do estado, como o Avaí. Eu acredito que o Eduardo de Biase ele tem uma característica muito parecida com a do Gui Lobo, né? Com esse volante, segundo volante de ligação que sai para jogar. Então eu acredito que o Eduardo vem para disputar essa vaga com o Gui Lobo, né? Eu acredito que ele não vai chegar sendo titular, a não ser que o Eduardo Batista queira dois volantes de saída no meio, e pode ser realmente que aconteça de jogar Guilherme Lobo, o Gui Lobo e o Eduardo de Biase. Mas eu acho que vai iniciar jogando Gui Lobo e o Alisson, né? Que a gente vai falar mais dele aqui, inclusive. O Steven, o guri da base, já tá aqui, né? Um overall mais baixo, 67, e com face escaneada.
Tô louco pra fazer um modo carreira com o Criciúma, cara. Vai ser muito massa. Então o Steven, ele teve algumas oportunidades ano passado de jogar na Série B, entrou em alguns jogos ali, 3, 4 jogos nos momentos finais. E não comprometeu, né? É um volante que pode ter mais oportunidade, principalmente no Catarinense, né? Pra talvez até iniciar jogando. Na Copa Santa Catarina, no primeiro, no segundo jogo, ele se lesionou e ele, inclusive, estava indo muito bem. Então, essa lesão que ele teve atrapalhou o desenvolvimento dele e poderia ter uma sequência no clube. Infelizmente, não aconteceu. Mas tá aí. O Steven, a princípio, tá com contrato com o Criciúma e a princípio vai fazer parte do elenco. Bebam água, hein? Vamos lá, Alisson, nova contratação para 2026. Tem da contratação do Alisson, tá? Eu acho que é a experiência que a gente precisava ali como um primeiro volante, muitos anos de passagem no Santos, base do Santos, capitão na Libertadores que o Santos jogou. Tem da contratação do Alisson, tá? Eu acho que é a experiência que a gente precisava ali como um primeiro volante, um cara com muitos anos de passagem no Santos, base do Santos, capitão na Libertadores que o Santos jogou. Ele de certa forma é experiente, mas eu considero um atleta de 31, 32 anos ainda jovem, né, no futebol de hoje em dia. O cara que se cuida, ele nessa idade ele é jovem. A partir dos 35 anos, eu acho que realmente já tem uma queda brusca aí no rendimento, mas ele é um volante, um primeiro volante que tem um pouco dessa saída, mas que pega muito no meio, né, com a gente, torcedor do Criciúma. A gente gosta muito de atleta assim, e eu acho que ele vai dar muito certo. Ele tem experiência, tem qualidade, ainda tem muita lenha pra queimar, né? Não é um cara velho aposentado, né? Falando do Eliel, a gente vê alguns jogos da base dele, ele dá pra ver que ele é um motorzinho ali do meio-campo, né? Do volante, meio de ligação, segundo volante. Dá pra ver que ele faz o meio-campo funcionar. Eu particularmente vi alguns jogos dele e gostei do atleta. Porém, eu tenho a impressão de que o Eduardo Batista não vai utilizar muito a base esse ano. O Criciúma não tem muito essa política de lançar jogadores da base aí ultimamente. Infelizmente, pode ser mais um atleta que se perca e não tem oportunidade, né? Infelizmente. Mas o Eliel, a princípio, tá no elenco. A princípio, vai se apresentar para jogar o Catarinense. Vamos ver se ele vai ter oportunidade aí, esse Catarinense, ou se não, vai ser emprestado, né? Aqui temos o Léo Maná, lateral direito que vem emprestado do Corinthians, né? Que teve pouca minutagem também ano passado. E, se eu não me engano, tem contrato até meio do ano, né? Acho que é junho ou julho. Então ele vai passar o Catarinense e ainda vai ficar um tempo aí no Criciúma, né? Se esse contrato não for rescindido. O Léo Maná é um atleta que, apesar de jovem, tem experiência no Corinthians, jogou alguns jogos Sul-Americana por lá. Mas eu particularmente não vi um futebol interessante nele aqui para nos ajudar. E eu particularmente até viria aí com o Corinthians para cancelar esse contrato de empréstimo, porque eu não acredito que o Léo Maná vai ter a oportunidade de jogar aqui, né? Agora o Criciúma trouxe o William Lepo, né? Que tá logo abaixo dele. E já tem o Marcinho, então acho que o Léo Maná não vai ser utilizado. E 3 laterais direitos contratados eu acho que é muito, né? Acaba que não vai ter espaço para base, né? William Lepo, nova contratação do Criciúma. Aqui eu acho que o Criciúma acertou demais. Ele não foi anunciado ainda, porém no site Ogol, dei uma olhadinha aqui. Ele já tá no site Ogol, que é o site de atualizações do mercado, ele já está incluído no elenco do Criciúma. Ele é muito bom lateral, ele já trabalhou com o Eduardo Batista, então eles se conhecem. É um lateral ofensivo, né? É o estilo que o Eduardo Batista gosta, onde os laterais dele são alas, né? Então até a gente percebe um movimento durante o jogo que o Diego Gonçalves ele cai pelas laterais, principalmente pela esquerda, mas a gente vê o Diego Gonçalves mais como um segundo atacante, fazendo até ali um meio de campo junto com o Jonathan Robert. Porque realmente quem passa nos corredores são alas, são os laterais, né? Então eu acho que o William Lepo vai dar muito certo e é um baita de um nome, né? Um cara jovem, 28 anos, tem experiência, foi muito bem no Goiás nessa última Série B. Eu achei uma baita contratação do Criciúma, tá? Para esse ano. E uma concorrência de peso pro Marcinho, né? Falando no Marcinho, ele tá aí, né? Nosso lateral direito aí que renovou para esse ano e para mais um ano, né? Acho que foi 2 anos de contrato. Então o Marcinho tá aí e honestamente eu acho ele um lateral direito ok, né? Teve momentos de altos e baixos aqui no Criciúma.
Eu acho que quando ele chegou, ele foi muito bem, inclusive fazendo gol, né? E acho que o Marcinho caiu muito ali no final da Série B, né? Ele até teve aquela expulsão no jogo lá, daquela confusão, onde ele acabou nos prejudicando, infelizmente, né? E ele teve, de fato, um declínio aí no futebol. Porém, é um atleta que ele é um bom lateral direito e eu achei, de certa forma, certo o Criciúma renovar com ele. Se ele não demonstrar futebol, eu acredito que o William Lepo vai tomar a vaga dele. Então, eu acho que a gente tá bem servido na lateral direita. Bom, agora vamos falar um pouco de polêmica, né? Marcelo Hermes. Ei, Marcelo Hermes. A gente gostava tanto de ti, cara. Por que que tu fez isso, velho? Bom, para quem não tá entendendo nada aí, torcedor carvoeiro obviamente vai saber. Ano passado o Marcelo Hermes começou a Série B conosco, voando muito bem. E muita gente, inclusive eu, citava ele como até uns possíveis ídolos, né? Atualmente com Felipe Mateus e Rodrigo. Porém, o Marcelo Hermes escolheu tomar outro rumo, né? E de fato, eu acho que todo mundo aqui trabalha e é profissional e a gente entende quando recebe uma proposta melhor, a gente quer evoluir na carreira, né? Porém, o Marcelo Hermes, eu acho que ele não fez algo legal aqui no Criciúma. Eu acho que ele não respeitou a nossa camisa. Porque muitos dizem que foi conselho do empresário. Porém, ele é um cara de 30 anos, então ele tem que ter autonomia na vida dele, né? E o Marcelo Hermes saiu pelas portas do fundo, cara. Essa é a minha opinião. Diz aí a opinião de vocês. Não quis viajar com o elenco, deixou o Criciúma na mão. Na época o Criciúma tava no Z4, tava numa situação delicada e ele era um dos nossos pilares. Pô, já pensou se o Filipinho não desse certo, né? O Filipinho, de certa forma, é um jogador que nos ajudou muito, né? Fez aquela besteira na última rodada contra o Cuiabá, mas ele é um jogador, foi um jogador muito bom. O estrago poderia ser pior se a gente não tivesse conseguido contratar um lateral bom como o Filipinho, né? E o Marcelo Hermes, inclusive hoje teve a notícia que ele tava no CT, né? Acho que foi publicado ali pelo Portal 48, pelo NBS, se eu não me engano pela NG Plus também. Então ele se representou, cara. E eu acho que ele não vai ficar, tá? Eu acho que, eu particularmente, acho ele um baita lateral. Ele fez uma boa Série A com o Juventude. E é um cara. Vai ser um dos melhores laterais esquerdos da Série B. Porém, eu não sei se tem mais clima pra ficar aqui, né? Ele não demonstrou muito respeito pela nossa camisa. Eu acho que ele deve abrir passagem para outro lateral esquerdo, né? Falando em outro lateral esquerdo, temos aqui o Heitor Roca. Também tá aqui no patch do BMPS. Tá com a face escaneada. E, bom, olha a diferença de overall. 75 Marcelo Hermes, 69 Heitor Roca. É, temos um problema. E aqui no patch ainda não tem a atualização que o Iago está integrado ao elenco profissional. Então aqui seriam basicamente três laterais esquerdos, né? Eu particularmente descarto que o Marcelo Hermes vai ficar, até porque ele vai ter outras propostas e eu acho que ele vai sair. Então hoje a gente tem o Heitor Roca e o Iago. O Davi Gabriel, como todos vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, tá indo pro esporte, né? Tá lá o Ítalo Rodrigues. Então ele acabou levando o Davi Gabriel pra lá. Obrigado, Ítalo. Vamos lá. Tem o Heitor Roca, tem o Iago. O Heitor Roca, a gente não conseguiu ver muito dele, né? Ele é um atleta que não teve muita minutagem, também teve problema de lesão. Então, de fato, eu não sei se esse overall 69 condiz com a qualidade dele, né? Ele é um atleta que veio do Ipiranga, se não me engano, da Série C. Foi bem por lá e veio pro Criciúma, acabou tendo essa lesão. Então, o Heitor Roca não tem muito o que dizer, a gente torce muito para que dê certo, mas eu acho que não é um lateral esquerdo para ser o nosso titular ali, para assumir a titularidade na lateral esquerda, né? Tem o William Lepo, que também faz essa lateral esquerda, inclusive tem que corrigir aqui no patch, que ele não, o mapinha de calor dele não tá que ele joga na esquerda, ele fez mais de 10 jogos titulares pelo Goiás na lateral esquerda, né? Porém, ele é destro, gente, então eu não sou muito apto e a favor a improvisos. Então, deixa o William Lepp na direita e eu acho que a gente tem que ir atrás de um lateral esquerdo. Pro catarinense, eu iniciaria com o Iago titular, né? Um lateral esquerdo da base, que ele tem essa característica de ala e eu acho que ele vai se encaixar muito bem no esquema do Eduardo. Porém, como a maioria de vocês sabem, nos jogos treinos que o Criciúma fez, ele acabou improvisando o Vagninho na lateral esquerda, cara. Pô, eu gosto muito do Eduardo Batista, eu acho um baita treinador, um baita nome, um nome muito forte para a Série B, para a gente ir em busca desse acesso, mas eu acho que ele tem uns vacilos que não dá para entender. Para que tu vai improvisar o Vagninho na lateral esquerda? Ele é destro, é um cara que tem 35 anos de idade, obviamente ele não tem aquela explosão quando tinha com 20, 25,
Fora que é um improviso, né, cara? E a gente tem o Iago aí, ele é um bom jogador, a gente quer ver ele jogar e ele vai jogar na função dele. Então, realmente, eu não entendo por que que o Eduardo Batista tá fazendo isso, né? O Iago tava integrado ao elenco, tá com condições físicas. Então, temos aqui também o César Martins, o zagueiro contratado aí para essa temporada do Criciúma. Vou resumir para o vídeo não ficar muito longo. Para mim, eu acho um baita zagueiro. Aprovei demais a contratação dele. Sobre o César Martins, tem uma idade um pouco avançada, 32, 33 anos. Porém, é um zagueiro experiente, um zagueiro que fez boas temporadas nos últimos anos. Então, de fato, eu achei uma boa contratação. Gostei da contratação do César Martins, sim. Diz aí nos comentários do vídeo o que que vocês acharam. Também comentam sobre outros nomes que eu citei aqui, né, do nosso elenco. E vamos falar de Luciano Castan. É ele que tem contrato até final desse ano, né, de 2026 ainda. Já é um zagueiro aí com uma idade mais avançada. Inclusive a nossa zaga, nosso trio de zaga aí tem uma idade muito avançada, né? Luciano Castan tem 35, 36 anos. Fez uma Série B boa pra ok. Acho que ele é um zagueiro honesto. Ele tem muita qualidade, obviamente. Porém, o que pesa é a idade, né, cara? A gente já tem o Rodrigo aí que já tem seus 38 anos. E a nossa zaga vai ficar com César Martin com 32, 33, Luciano Castan com 35, 36 e o Rodrigo aí com 38, né? Como vocês podem ver aí, todos têm face escaneada, né? Inclusive o nosso zagueiro da base, o Eric, tem a face escaneada e tá muito bem feita, cara. E o Eric é o único aí com o zagueiro jovem que a gente tem no elenco da base. Também tem o Juan e o Octávio, né? Que é um zagueiro pelo lado esquerdo, porém ainda não tá aqui no patch. Ainda, por enquanto, tá o César Martins, Luciano Castan, Eric e Rodrigo, tá? Gosto do César Martins, gosto do Luciano Castan e Rodrigo, sem palavras, cara. Ele é muito ídolo. Se ele tiver fôlego e saúde pra jogar até 50 anos de idade, pô, Rodrigo, pode jogar, cara. O Eric é um zagueiro aí que teve uma lesão ano passado, ficou praticamente o ano todo parado, voltou, teve umas oportunidades aí na Copa Santa Catarina e a princípio foi bem, não comprometeu. E acredito que ele vai ter mais espaço esse ano, principalmente no Catarinense, porque a gente só tem três zagueiros aí considerados titulares, né? Então, bom, tem o Octávio também, tem o Juan. Eu queria muito que um desses meninos, um desses caras aí, se destacassem para, quem sabe, conseguir uma titularidade, né? Então, são atletas da base, da casa. Vamos ver esse ano aí como é que o Eduardo Batista vai escalar o time, para ver se esses caras e esses jovens vão ter oportunidades por aqui. Goleiro, a gente tem três goleiros por aqui: o Jorge, o Cauã Moroso e o Alisson. O Pedro não tá aqui ainda, né? Provavelmente o pessoal do PET aqui do BMPS considerou que ele é um goleiro da base ainda. Porém, temos três goleiros aqui. E o titular, obviamente, vai ser o Alisson. E eu acredito que o reserva imediato dele vai ser o Jorge. O Amoroso vai ficar com uma terceira opção e o Pedro provavelmente como uma quarta opção. Eu particularmente não concordo, cara. Eu acho que o Criciúma deveria ter ficado só com o Alisson, o Cauã e o Pedro. O Jorge me... Eu achei até que ele é um bom goleiro, ele fez uma partidaça contra um Tubarão lá em Tubarão, né? Ele realmente mostrou qualidade, ele é um goleiro muito alto. Porém, eu confio no Alisson. E confio também no Pedro, né? Que foi muito bem na Copa São Paulo do ano passado. Vamos ver nessa Copa São Paulo aí. Mas ele era um cara que já merecia essa oportunidade de pelo menos ser um reserva imediato do Alisson, né? Ou até mesmo começar o Catarinense como titular. Acredito que dentre os 11 titulares, ter três ou quatro jogadores da base, o nosso time titular não sentiria tanto um peso, porque estaria mesclado com outros jogadores experientes, né? Vamos ver. Eu torço muito para que esse ano seja diferente, algum garoto da base tenha oportunidades e consiga emplacar. Bom, vamos lá. Agora a gente vai montar o elenco, a gente vai escalar os jogadores. Eu vou fazer duas brincadeiras aqui. Eu vou escalar o time que eu acredito que o Eduardo Batista vai escalar aí para esse início do Campeonato Catarinense, né? Também ao longo da temporada, com os jogadores que a gente tem atualmente no elenco. E eu também vou fazer o meu time, vou escalar o meu time aqui. E eu gostaria que vocês também participassem, né? Digita aí no comentário o que que vocês mudariam da escalação do Eduardo Batista, da minha escalação. Enfim, dê opiniões aí, que eu quero ver a opinião de vocês aí nos comentários. Bom, gente, vamos lá. Eu escalei aqui o possível Criciúma aí para início do Catarinense, né? Para se estrear contra o Marcílio Dias. Segundo as notícias aí dos jogos treinos que o Criciúma fez,
A princípio, o Nicolas seria o nosso 9 referência, né? O segundo atacante barra ponta seria o Diego Gonçalves. E aqui, eu cito para vocês que o Diego Gonçalves ele não é necessariamente um ponta pela esquerda. Apesar de às vezes ele cair pela esquerda, eu vejo muito ele como um segundo atacante aproximando do Nicolas, aproximando do ponto esquerda, aproximando do Jonathan Robert ali para fazer aproximações, né? Eu não vejo ele como um cara isolado na esquerda, até porque os alas do nosso time são os laterais, como o próprio Eduardo Batista falou. Então, o Jonathan Robert aqui na meia, o Vagninho na esquerda. Já disse aí, como já disse para vocês, eu gostaria muito que o Iago começasse, né? Bom, a gente tem um time experiente e o Iago ele é jovem, e eu acho que ele não ia sentir muito esse peso de estrear no Catarinense no meio desses caras mais experientes do nosso time. Na ala direita seria o Marcinho. Acredito que volante ali, primeiro e segundo volante, vai ser o Gui Lobo de segundo volante e o Alisson como um primeiro volante. E os nossos três zagueiros, o Luciano Castan, canhoto pela esquerda. A princípio, o Rodrigo centralizado ali, às vezes saindo para apoiar ali os volantes, né? Que o Rodrigo tem essa questão de sair mais e dar o passe. E o César Martins, um zagueiro mais pela direita. E o nosso goleiro, o Alisson. No banco de reservas, eu acredito que a gente vai começar com o Jorge, Calma Amoroso, Eric, o Heitor Roca aí, que provavelmente já está em fase final de recuperação. William Lepo, o Steven, o Eduardo De Biasi, né, que faz esse primeiro e segundo volante e até meia, né? O Felipe Matheus, que faz esse meia e faz esse segundo volante também. O João Carlos como um ponta, o Benjamin Borassi como outro, o Thales como um dos únicos atacantes referência aí, no banco de reserva, né? Até porque o Cauê ainda não retornou da lesão, ainda está em processo de recuperação, né? E aqui abaixo também tem o Eliel Costa. Vamos ver, né, se ele vai ter oportunidades. Ele poderia, por exemplo, aqui trocar com o Steven e ser relacionado. Tem o Léo Maná, que eu acredito que não vai ter muito espaço, né, com a chegada do William Lepo. E o Marcelo Hermes, que eu particularmente acredito que não fica aí no Criciúma. Eu falei que até não gostaria que o Marcelo Hermes ficasse, muito por essa questão de abandonar o clube, né? Eu acho que ele é um melhor lateral esquerdo da série B, né? Foi muito bem na série A. E se ele ficar, nos resta apoiar. Se ele ficar, eu vou torcer muito para que ele vá bem, cara. Porque o Criciúma depende dele se ele ficar. Então, pô, se ele quiser sair, cara, tchau. E se quiser ficar, a gente vai apoiar e tomara que dê certo. Então, pessoal, eu falei o provável time do Eduardo Batista. E aqui ao lado tem as possíveis variações técnicas, né? Como eu falei, possíveis, né? Eu não sou um entendido mestre do futebol, mas a gente que vai todos os jogos do Criciúma em casa, a gente consegue observar algumas movimentações. Então vamos lá. Quando o time estiver com a bola, eu acredito muito que o nosso time vai se comportar dessa forma, né? Com o Nicolas sendo o centroavante, o Diego Gonçalves fazendo essa aproximação. O Vagninho, que era aquele ala esquerdo, ele chega como um ponto esquerda, como um atacante de lado esquerdo, né? Assim como o Marcinho na direita. Então, totalizando aí em torno de 4 atacantes, né? O Marcelo Hermes aí como um meia bem avançado atrás do Diego Gonçalves e até infiltrando assim como um segundo atacante também, né? Até porque o Jonathan Robert fez alguns gols assim. O Alisson e o Gui Lobo, né? Chegando ali como meio-campistas para dar esse apoio, principalmente o Gui Lobo, que tem essa característica. O Rodrigo saindo de zagueiro central e vindo mais como um primeiro volante para dar um apoio ali na frente. E o Luciano Castan abrindo mais pela esquerda, ficando na zaga. E o César Martins mais pela direita, ficando na zaga. E quando o time tiver sem a bola, o Nicolas vem, recua um pouco ali como um 9. O Diego Gonçalves recua mais aqui pela esquerda como um meio-campista. O Jonathan Robert geralmente recua um pouco mais pela direita ou fica até aqui no meio, dando esse bote, flutuando, né? E o Gui Lobo e o Alisson recuando mesmo como volantes, né? Os três zagueiros se mantendo, né? Eles fechando mais os espaços. E o Marcinho que estava na ponta direita e o Vagninho na ponta esquerda recuando como uns volantes para fechar uma linha de 5. E, gente, esse eu acho que é o time que o Eduardo Batista vai escalar. Eu, particularmente, pro início aí do Catarinense, mudaria poucas coisas, assim. Eu trocaria o Vagninho, colocaria aqui o Iago aqui. Eu vou estar colocando aqui o Heitor Roca, né, como um exemplo, né? Mas imaginem que o Heitor Roca seja o Iago aqui, tá, gente? Porque o Iago realmente não tem aqui ainda no patch, tá?
Deixaria dessa forma, o Marcinho, não sei se iniciaria com ele ou já com o William Lepo, que ele é muito bom lateral direito, ele faz muito bem essa função de ala. Sinceramente, eu não sei se eu iniciaria com esses três zagueiros aí no Catarinense. Eu escolheria um deles. Provavelmente eu iria escolher ali o Luciano Castan ou o César Martins e colocar um dos zagueiros da base. Por exemplo, tirar o Luciano Castan e colocar o Octavio Henrique, ou tirar o César Martins no início do Catarinense e colocar o Eric. Assim sendo ficando dois zagueiros experientes e um mais jovem, para dar esse equilíbrio aí de idade, né? Além disso, também colocaria mais um jovem aí no time. Deixaria o Alisson aí se preparando um pouco mais aí nessa pré-temporada, ele que tem um histórico de lesões graves. E iniciaria ou com o Eliel ou com o Steven, né? Dando mais oportunidades aí no início do Catarinense para eles mostrar o futebol deles. Então, no início do Catarinense, eu iria assim, com o Nicolas de 9, o Diego Gonçalves aí de segundo atacante, o Jonathan Robert de meia, o Marcinho na direita ou o Lepo, na esquerda o Iago ou o Heitor Roca. A gente precisa conhecer esses caras jogando, né? O Guilobo eu deixaria no meio de campo, juntamente com o Steven de volante. Na zaga, Luciano Castan, Rodrigo e o Eric, né? Juntamente com o goleiro Alisson ou até mesmo o Pedro ou o Cauã. Eu iniciaria assim o Campeonato Catarinense. Gostaria que vocês deixassem os comentários de vocês para ver se vocês têm as mesmas ideias, ideias diferentes. Vamos comentar aí que eu quero saber de vocês. Bom, pessoal, para encerrar o vídeo aqui, eu vou estar deixando uma partida para vocês terem uma noção desse patch, do realismo dele e do que pode vir aí para frente, para vocês acompanhar o maior clássico de Santa Catarina, Criciúma e Joinville. Então, fica aí com o encerramento do vídeo com essa partida de demonstração aí de Criciúma e Joinville. Pessoal, valeu, até mais, até a próxima. Falou! Viva o maior esporte do planeta! Roger Flores, outro comentarista Globo, mais um do nosso timaço de comentaristas. Sua expectativa, Roger? Duas equipes que vão jogar pra frente hoje, necessitando da vitória. Tomara que seja um jogo legal. E aí nós temos aquele protocolo para o início da partida. Então vamos confirmar as escalações com novidades. Autoriza o árbitro. Bola rolando, está valendo. Quer um jogão? Aqui tem. Básico. Aí tentando tomar a iniciativa, adiantando. Vamos começando a ter uma certa configuração nesse início do jogo. Que isso? Pra fora do gol. Tentou adiantar. Na ponta direita a bola vai chegar. Danilo. Chutão lá pro ataque. Passou errado. Bateu pro gol. Ela passou à direita do gol. Nicolas.
Marquinhos. Diego. Que bola perigosa, olha a chance do gol. Chegou para fazer o corte rasgando lá atrás. Tentou levar, acaba desarmado. Domina. Faz o corte. Marcinho. Vai sair, que perigo! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Do Criciúma! Sai na frente! Acertou um chute belíssimo de canhota! O jogo tende a ficar mais aberto. Tem que ousar um pouco se quiser o empate. Quer dizer, querer é evidente, né? Para conseguir o empate tem que ousar um pouco. Fez o corte. Jonathan Robert. Alisson. Alisson. Jonathan Robert. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Marquinhos. Trabalha. A briga é boa. Jonathan Robert. Diego. Passe não foi legal, não. Dominou. Botou na frente. Dominou. Bateu pro gol. Bola vai entrando. Gol! Do Joinville. Rodrigo. Castan. Alisson. Jonathan Robert. Vai se mandando pela direita.
Dominou, preparou o giro, girou. Foi desarmado. Domina, tenta fazer o giro. Pro gol! Pra fora! Momento em que apita. Fim de papo no primeiro tempo. Com direito a gols bonitos, lances envolventes, discussões, casa cheia e tudo que o futebol promete está entregando e daqui a pouco... Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Castan. Rodrigo. Tocou na esquerda. Aí tenta o passe mais à frente. Rodrigo tira de lá. Castan. Diego. Alisson. Jonathan Robert. Ele bateu pro gol! Fora do gol! E fez o corte! Tirou o doce da boca da criança. Tentou o passe mais à frente. Marcinho. Aí sai jogando. Há um chutão lá pro ataque. Vai se mandando. Vai no fundo, cruzamento. Chega rasgando lá atrás a zaga para tirar. Dá de bico pro alto. Não conseguiu evitar a saída pela linha de lado. Marcinho. Que toque. Tenta sair no contra-ataque. Tentou aprofundar, a bola é boa. Castan. Tentou adiantar. Guilherme. 40 minutos de bola rolando no segundo tempo. Faz o corte. Aí sai jogando. Diego. Jonathan Robert. O juiz olhou para o relógio, apita. Fim de papo.
O Domingão tá chegando logo mais no Fantástico. Tem artilheiro musical. E domingo que vem